nós vamos continuar aqui, fazer a segunda aula sobre nutrição de animais de laboratório. Meu nome é Sandro Salvador, sou professor da UFRJ e membro do CAMB da UFRJ. Trabalho com nutrição animal e nós vamos ter aqui a segunda aula, então, segundo módulo sobre nutrição de animais de laboratório. Como eu disse lá na primeira aula, ressaltando os aspectos de nutrição que são importantes para o manejo e cuidado dos biotérios. Qualidade da ração comercial. Nós terminamos a aula 1 falando sobre a ração comercial, que é aquela feita com ingredientes naturais. Ou seja, eu utilizo alimentos naturais, como o grão de milho, que pode, na maioria das vezes, é fornecido triturado, moído, o farelo de soja, que é um subproduto da indústria, a polpa cítrica, que é outro subproduto da indústria, o farelo de trigo, o grão de sorgo, etc. Então, os ingredientes que são utilizados, naturais, para a fabricação das rações comerciais, eles são determinantes da qualidade da ração. Então, a ração comercial não é tudo igual. Se você olhar no mercado, existe algumas opções e é importante a gente entender que pode e vai haver distinção entre as rações comerciais que são oferecidas. Como eu vou entender essas diferenças? Então, ingredientes de qualidade, o primeiro item que eu coloquei aqui. Na verdade, existe diferença quanto aos ingredientes na sua qualidade. Isso pode ser refletido, por exemplo, no nível de contaminação, principalmente a aflotoxina. A aflotoxina é uma micotoxina muito presente em grãos, de maneira geral, principalmente em países tropicais, por causa das condições, muita umidade, calor. Então, é muito comum os grãos terem contaminação por aflotoxina. E essa contaminação reflete, inclusive, no preço por tonelada do grão. Então, se o grão está contaminado, ele tende a ter um preço mais baixo no mercado. Então, a gente tem que acreditar na idoneidade da fábrica de ração, de que não vai utilizar o ingrediente mais barato que encontra no mercado, porque não necessariamente ele é o melhor. Ele, por exemplo, pode estar com níveis mais altos de contaminação de aflotoxina, embora existam limites que a legislação estabeleça para essa contaminação. Muitas vezes grãos ardidos ou grãos com micotoxinas são vendidos mais baratos e por isso utilizados em algumas formulações. Constância nos ingredientes. Coloquei aqui, fórmula fixa. O que isso quer dizer? A fórmula fixa é quando eu utilizo os mesmos ingredientes nas diferentes batidas e não procuro sempre o ingrediente mais barato para fazer a batida daquele lote de ração. Então, por exemplo, novamente voltando aí para o exemplo da fonte energética, eu posso usar o milho moído ou posso usar, por exemplo, o sorgo moído. Mas existe diferença na biodisponibilidade da energia nesses dois grãos. E se eu constantemente mudo a fonte de ingrediente energético, eu acabo tendo diferentes biodisponibilidades e isso altera a qualidade daquela ração. Então a questão não é nem se eu uso milho ou uso sorgo, a questão é que eu use sempre o milho ou sempre o sorgo e não existe uma variação constante dos ingredientes em função do preço. Essa tendência é encontrada em várias fábricas de ração, na verdade é uma tendência geral de utilização de ingredientes mais baratos, obviamente, para atender as necessidades. Não está incorreto esse raciocínio, só que quando eu penso em animais de laboratório que precisam ter um padrão, seria ruim eu mudar de ingredientes durante, por exemplo, o período experimental. Então seria um questionamento a ser feito junto à fábrica de ração, se existe fórmula fixa ou não. Análise bromatológica recorrente, isso está dentro da constância e da idoneidade da fábrica de ração. Então, se qualquer fábrica de ração tem que fazer análise bromatológica rotineira, quinzenal, mensal, semanal, tanto dos ingredientes quanto do produto final, que é a ração, que é os ingredientes misturados de forma balanceada. Então é importante a gente ter acesso a essas análises bromatológicas que certamente a fábrica de ração está fazendo. Ou você fazer um controle de qualidade no seu laboratório ou no laboratório parceiro também é outra opção. Mas é importante você acompanhar, até porque
alterações constantes nos nutrientes ou nos ingredientes vão acabar sendo percebidas pela análise bromatológica, né? A análise bromatológica não verifica ingredientes, mas pode notar alternância constante de nutrientes, que indicaria uma alternância de ingredientes, ou poderia indicar uma alternância de ingredientes. Observação do desempenho animal. Então, número de filhotes por ninhada, ganho de peso, né? Taxa de prenhez, taxa de reprodução, taxas reprodutivas são parâmetros que podem ser afetados pela nutrição. Obviamente, não somente, mas um bom desempenho animal normalmente reflete uma boa nutrição animal. Aqui, então, como exemplo, análise centesimal bromatológica de rações comerciais. Isso aqui é um dado do manual de biotério da USP, onde foram analisados ração comercial A, B e C. Então você percebe níveis proteicos semelhantes, níveis de lipídios semelhantes, níveis de fibra. Então os parâmetros nutricionais das rações comerciais são semelhantes. É isso que esse gráfico está mostrando. Esses níveis de garantia que vem no rótulo, né? Esses níveis de garantia que vem no rótulo normalmente e obviamente trazem padrões nutricionais adequados. Então o que vai diferir uma ração da outra? Né? Então aqui um exemplo, por exemplo, é uma análise, não é, de energia metabolizável disponível do milho e do sorgo, que seriam fontes de energia, né? Então você percebe uma diferença do coeficiente, uma diferença da energia metabolizável. Você vê que é um conceito diferente, porque as rações trabalham com o conceito de energia bruta. A energia bruta não leva em consideração a digestibilidade, ou seja, é a energia produzida pela queima daquele alimento em um determinado peso, em um determinado momento. Agora, a energia metabolizável leva em consideração a digestibilidade, ou seja, o aproveitamento daquele nutriente pelo animal. E quando você compara do milho e do sorgo, existe diferença. Você vê que a digestibilidade, o coeficiente de energia metabolizável pela digestibilidade do milho é de 92% e do sorgo de 80%. Essa diferença é a biodisponibilidade, reflete a biodisponibilidade da energia naquele ingrediente. Então, se eu altero o ingrediente energético do milho para o sorgo, eu estou alterando a disponibilidade de energia, e isso aí, por exemplo, pode interferir em parâmetros hormonais, fisiológicos, né? Acúmulo de tecido adiposo, por exemplo, né? Que é dependente do consumo energético. Então, não existe um certo, mas o importante é eu ter constância. Se eu estou fornecendo sorgo, seria interessante, ao longo do experimento, principalmente se forem experimentos, né, que estão lidando, por exemplo, com ganho de peso, com tecido adiposo, com marcadores biológicos para acúmulo de gordura, seria interessante eu manter o mesmo ingrediente energético na ração. Então, verificar, junto à fábrica, se existe fórmula fixa, ou seja, os ingredientes são sempre os mesmos, ou eles são alterados a cada batida em função do preço, é fundamental para a pesquisa. Novamente aqui, ó, a fonte de proteína, que pode ser farelo de soja ou farelo de glúten de milho, tem biodisponibilidade diferente. Tá? Só ressaltando a importância da escolha dos ingredientes. Proteína. Aqui, ração A, B e C foram analisadas comerciais, né? E, aleatoriamente, número de amostras, e você percebe que, embora a disponibilidade de rótulo estava correta, a disponibilidade de proteína na análise bromatológica foi semelhante, mas existe um coeficiente de digestibilidade diferente. Então, embora os níveis de proteína sejam os mesmos da ração A e B, a biodisponibilidade é diferente. A digestibilidade da ração A é 80, dessa B é 75. Isso aí pode ter impacto então no metabolismo proteico do animal, que, por exemplo, pode refletir na síntese de anticorpos. Então veja só a importância de você ter não uma ração A ou ração B, mas usar sempre uma ração, a mesma ração, e que essa ração utilize sempre os mesmos ingredientes. Porque senão, se ela não utilizar os mesmos ingredientes, num mês ela pode ser ração A, no outro mês ela pode refletir o perfil da ração B. Então, é importante na escolha da ração você não comprar cada hora uma ração, em função de preço, por exemplo, ter um planejamento, né? E não escolher uma fábrica de ração que também utilize a troca de ingredientes constante, ressaltando isso aí. Aflatoxinas no amendoim. O grão do amendoim e, consequentemente, o farelo de amendoim são os principais ingredientes contaminados pela aflatoxina, né? Você vê que a porcentagem de contaminação aqui é muito grande. E isso mostra como que a escolha
né? E a idoneidade da fábrica de ração é importante, porque provavelmente você não vai ter acesso a esse tipo de informação. Ao grau de contaminação dos grãos que a fábrica utiliza. Então você precisa acreditar que aquela fábrica tem idoneidade suficiente para fazer essas análises, exigir essas análises dos fornecedores ou fazer elas periodicamente de maneira a não ter rações mais baratas, porém com níveis altos de aflotoxina, né? E a aflotoxina é uma microtoxina hepatotóxica que interfere no metabolismo hepático, portanto, em todo o metabolismo do animal. Pode ter consequências desastrosas aqui na saúde animal, no bem-estar animal e nos resultados de pesquisa. Aqui um outro exemplo que, novamente, faz a idoneidade da fábrica de ração ser importante para a pesquisa. Você vê que você tem aqui os níveis de cálcio, fósforo, do NRC, para ratos, né, e camundongos, e você tem aqui o parâmetro aqui comercial. Normalmente os minerais são fornecidos, os macrominerais, acima dos níveis necessários. Por quê? Principalmente pelo fato de que os minerais são componentes que vão em muito pequena quantidade, então eles preferem ter uma segurança maior, então uma margem de segurança maior, e são ingredientes relativamente baratos pela quantidade que é incorporada na ração. Então, micro e macrominerais vêm normalmente acima das necessidades. A preocupação não é vir abaixo, como proteína e energia, que são caros, mas vir acima. E o problema é outro aqui. Se vier muito acima, você vê aqui, ó, se os níveis de cálcio, por exemplo, na ração, na dieta comercial, forem muito altas, ela começa a interferir na deposição de cálcio nos rins, que é uma condição patológica conhecida como nefrocalcinose. Então, se não houver idoneidade da parte da fábrica de ração, ela pode se descuidar no excesso de minerais e aí o excesso ser problemático. Isso acontece também com outros elementos, como ferro, como manganês. Lá. Veja as necessidades, né? Estão sempre abaixo das quantidades fornecidas. De novo, é barato e com margem de segurança o cara acrescenta uma quantidade maior da fonte de mineral. Mas aqui eu preciso ter cuidado com os efeitos de excesso de fornecimento de mineral. Então, se a fábrica não for sistemática e rigorosa, ela pode fornecer um excesso exagerado desses micro ou macro minerais na ração. Isso aqui é a Instrução Normativa 65, que rege a inclusão de medicamentos na ração. Ela tem que ser feita via receita veterinária. Forma física da ração. A forma física da ração ela interfere, inclusive, no consumo, né? E varia de acordo com a espécie. A ração ela pode ser fornecida de várias maneiras. Ela pode ser fornecida simplesmente triturada, ela pode ser fornecida pelletizada, pode ser fornecida extrusada, né? É um conjunto de alimentos que eu vou normalmente triturar para facilitar a homogeneização e fornecer para o animal. Por exemplo, para bovinos é muito comum você fornecer ela triturada e misturada simplesmente, in natura. Para animais de laboratório, normalmente se utiliza a pelletização ou a extrusão como forma de tratamento físico da ração, né? A pelletização é um processo mecânico onde basicamente você vai aglomerar as partículas do alimento, que foram todas trituradas para facilitar a homogeneização, você vai condensar, aglomerar elas com uma pressão e uma temperatura adequados, né, para daí serem fornecidos. Essa temperatura e pressão adequados, você vai ter essa mistura de ração vai ser pressionada por um disco, né, que tem aberturas que vão determinar o tamanho do pellet, né, e essas placas com abertura vão sofrer uma pressão, vão sofrer uma determinada temperatura e você vai ter o pellet com maior consistência. O pellet tende a ser mais rígido, né, e preferido pelos roedores, diga-se de passagem. O tamanho do pellet vai depender da forma de fornecimento e da espécie em questão. Outro processamento físico da ração é a extrusão. A extrusão é aquele processo de cozimento a alta pressão dos ingredientes homogeneizados e triturados, né, fornecendo os aglomerados de ração vão ter um aspecto de biscoito, aspecto de ração de cachorro, né, que está mostrando uma extrusor, uma máquina que faz extrusão de ração. Então vai ter esse aspecto
né, mais de biscoito, de ração de cachorro, preferida, por exemplo, pelos primatas, tá, geralmente. Como eu disse, o tamanho do grão, seja da extrusão ou da peletização, vai depender da espécie, né? Vai ser alterado em função das aberturas do disco, e eu vou escolher conforme a espécie o que mais se adequa, perdão. Tratamento esterilizante. Então, essas rações, por se tratarem de animais de laboratório, normalmente sofrem um processo esterilizante antes de ser fornecido, né? Esse processo esterilizante, dentre os mais comuns que nós temos hoje no mercado, é a autoclave, né, ou a irradiação. A autoclave, na verdade, a ração vem descrita como autoclavável, e o processo de autoclavagem vai ser realizado no laboratório, né, de preferência no próprio biotério, para que não seja deslocada de lugar até o fornecimento para os animais. Ou você pode comprar uma ração que já vem irradiada, né? Ela utiliza radiação para promover a esterilização da ração e ser fornecida já diretamente aos animais. Então, o processo aqui de autoclave, estou mostrando uma autoclave. Isso aqui é uma foto lá da Fiocruz com uma autoclave de dupla saída, onde o alimento é colocado na área suja e já sai na área limpa do biotério, né? Seria o ideal. O processo de autoclavagem está descrito na literatura, e é um pouco trabalhoso porque tem que ser feito, como eu disse, no laboratório, né? Tem que ser colocado em sacos adequados. Esses sacos não podem ser muito volumosos, ou podem ser colocados em recipientes também, mas a ração tem que sofrer esse processo de autoclavagem para depois ser fornecida para os animais. A irradiação por raios gama, ela é estudada desde os anos 50 e 60, inclusive para alimentos utilizados, né, pela espécie humana. Então é considerado um método seguro e eficiente de esterilização. Aqui você está vendo, né, alimentos irradiados e não irradiados, e o estado de conservação deles depois de tempo da irradiação. Então ele esteriliza o alimento de maneira a impedir o apodrecimento desse alimento, e obviamente, além disso, ainda evita a contaminação por bactérias patogênicas. A irradiação, então, teria as vantagens de eliminar os micro-organismos patogênicos, interromper o processo de deterioração dos alimentos, estabilizar o alimento, né, uma vez que impede a deterioração, como está visto aqui nas fotos do tomate, da batata. Ela vai fazer isso com os grãos que estão lá compondo a ração, e permite que o alimento seja irradiado já na sua embalagem final, ou seja, depois de acondicionado ele é irradiado e pode ser transportado e fornecido aos animais sem maiores problemas. Aqui nós temos um quadro comparando a questão da digestibilidade ou da eficiência da ração após a irradiação, né? Então você percebe que mesmo aumentando o grau de radiação gama, não existiu queda de ganho de peso, que é um parâmetro, como eu disse, diretamente vinculado à nutrição, não é? Não existe queda de consumo de ração, e quando você divide o ganho de peso pelo consumo da ração, ou seja, você está vendo a eficiência, né, de ganho por quilo de ração, ela foi exatamente a mesma nas diferentes irradiações. Então, quando eu aumento a carga de irradiação, ou não irradio a ração, isso não interfere no desempenho animal. O que a gente poderia extrapolar e dizer que não interfere na digestibilidade, nem na biodisponibilidade dos nutrientes daquela ração. Então não é um processo, até onde a gente tem informação, prejudicial ao aproveitamento da ração pelo animal. Conclusões. Então, com relação aí aos ratos e camundongos, né, roedores, principalmente aí que a gente abordou até aqui, tem alguns pontos importantes com relação à nutrição de animais de laboratório. A nutrição é um conceito mais amplo do que simplesmente fornecer alimentos. Então, como eu disse, ela interfere no microbioma, e o microbioma tem reflexos em todo o organismo, e saúde e equilíbrio do animal. Um animal saudável, ou seja, o que é um animal saudável?
um animal com a saúde equilibrada, ele vai fornecer de maneira padronizada, né, os dados de pesquisa que vão ser refletidos através do seu organismo, dos seus sistemas. Né? Então é um conceito muito mais amplo. Nutrição, a nutrição se refere à quantidade de alimento, à qualidade dos ingredientes, né? E até ao ambiente, né, que esse animal está inserido, interfere no que ele precisa comer e como ele vai aproveitar esses alimentos. Né? Você viu lá, o estresse pode interferir negativamente na microbiota, no microbioma, e esse, mesmo que adequadamente nutrido, ter efeitos deletérios no estado fisiológico do animal. Então, nutrição tem esse conceito hoje muito mais amplo que fornecimento simples de nutrientes. Essencial é um conceito essencial para animais de pesquisa, né? Tanto para o bem-estar animal quanto para resultados de pesquisa. A ração comercial, hoje existe alguma variedade no mercado, né? E existe diferença de qualidade entre formulações. A gente viu ali alguns exemplos. E vale destacar que as fábricas hoje, pelo que a gente tem de experiência aqui, em contato com alguns fornecedores, estão abertas para formulações específicas. Então, se o seu biotério precisa de uma formulação específica, seja experimental ou seja uma formulação específica para tratamento de alguma patologia no seu biotério, as fábricas estão abertas a fazer batidas, né, a fazer lotes de rações específicos para você. Antigamente isso era considerado completamente inviável, hoje já existe essa possibilidade. Principalmente em biotérios que têm, né, por exemplo, a UFRJ demanda grande quantidade de ração, então às vezes não vale a pena fazer uma batida específica, mas para manter o cliente eles estão abertos a essas formulações específicas, seja experimental, seja para tratamento de alguma patologia. Monitoração biológica centesimal, então isso me parece fundamental. O custo é muito baixo de uma análise bromatológica, ou mesmo uma análise biológica da ração, mensalmente, por exemplo, para você ter um controle, né? O custo dessas análises é muito baixo frente ao investimento que se faz em ração animal para biotérios. Então, o que se compra, o dinheiro investido para a manutenção dos biotérios na nutrição é muito maior do que você vai pagar para fazer essas análises. E você pode negociar com o fornecedor que faça essas análises ou custeie essas análises num laboratório escolhido por você, né? Isso vai te garantir a qualidade da ração comercial que está sendo fornecida. Então é uma estratégia, me parece muito adequada, principalmente se tratando de animais de laboratório. Aqui eu vou só falar rapidamente dos animais, dos primatas não humanos, né? Normalmente essas espécies preferem ração extrusada. A ração não é a única fonte de alimento desses animais, normalmente existe a inclusão de frutas, de raízes, né, e de folhas, mas a ração é importante ser fornecida porque ela vai ser o alimento balanceado que esse animal vai ingerir. É claro que ele pode ingerir, além disso, outros alimentos, mas é importante ele ter a ração como base da sua alimentação, porque é ali que vão vir os micro e macrominerais, as vitaminas, principalmente as proteínas. Né? A literatura sugere que hoje em dia existe uma preferência, né? uma preocupação muito grande no fornecimento principalmente de frutas para os primatas não humanos, e isso é saudável, mas não como alimento principal. Que a literatura então chama a atenção de que deveríamos nos preocupar com o fornecimento também de verduras e legumes para esses animais em cativeiro, porque isso aí garantiria a ingestão adequada de fibras. Na natureza, normalmente, a ingestão de fibras é bastante alta, né, desses animais. Então, a gente vai tentar imitar essas condições no biotério, e o fornecimento, então, não somente de frutas, porque a fruta é mais fácil de eu fornecer, o animal se interessa mais facilmente por ela, e acaba que é deixado um pouco, por exemplo, o fornecimento de alimentos mais fibrosos, como verduras e legumes, e que vão ser importantes para a fisiologia animal. Tá? Então, até trago aqui uma reportagem onde se salienta aqui animais mantidos mesmo em zoológicos ou em casa, com problema de diabetes, em função do excesso de consumo de frutas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também nos biotérios. Né? Então, coloquei aqui
assim como a gente, os primatas também precisam de uma alimentação balanceada e equilibrada, tem que comer um pouco de folha e legumes para equilibrar, né, o fornecimento calórico. Quando eu forneço só frutas, a tendência é ter hiperglicemia e aí, eventualmente, discrepâncias aí em parâmetros fisiológicos. Cabe aqui uma observação em relação ao Calitrix. Ele tem uma necessidade proteica maior que as outras espécies, e nessas espécies, então, né, nessa espécie especificamente, no Calitrix, nas várias espécies de Calitrix, nos vários gêneros, seria interessante fornecimento extra de proteína, na forma, coloquei aqui, de ovos, carne moída, insetos, que obviamente nem sempre está disponível, e até camundongos neonatos, a literatura cita. Mas é importante ter um fornecimento extra de proteína para essa espécie em específico, além da própria ração, que é a fonte de proteína balanceada e vai ser adequada também. Lembrando que coloquei aqui até uma referência de um trabalho que, no caso, fala da água, que também é um nutriente, ressaltando que o fornecimento de alimentos faz parte do enriquecimento ambiental para os primatas, né? Então, estou mostrando aí, por exemplo, colocar a água numa garrafa. A dificuldade do animal até aprender a tomar água na garrafa acaba entretendo o animal e sendo benéfico aí, como um enriquecimento ambiental. Então, o próprio fornecimento de verduras e legumes, que num primeiro momento pode ser mais difícil dele aceitar do que as frutas, né, que são docinhas e mais fáceis de serem ingeridas, mas até essa dificuldade do animal comer, ele se adaptar àquilo, pode ser entreter o animal e ser parte do enriquecimento ambiental. Aqui a bibliografia básica, que eu considerei como importante de ser citada, para vocês poderem ampliar aí a pesquisa e o conhecimento sobre nutrição de animais de laboratório. Tá bom? Muito obrigado. Se tiver qualquer dúvida, meu e-mail está aí disponível e espero aí que tenham tido aí o básico da nutrição de animais de laboratório.